Olá, esse é o nosso trabalho sobre matrizes e determinantes. Nosso grupo é composto por Aline Matos, Ítalo Carvalho, Letícia Silva, Matheus Reis e Natália Calazans. Matrizes e determinantes são conceitos usados na matemática e em outras áreas, por exemplo, a informática. São representadas na forma de tabela que correspondem à união de números reais ou complexos, organizados em linhas ou colunas. Matriz é uma tabela organizada em linhas e colunas no formato M por N, onde M representa o número de linhas horizontal e N o número de colunas vertical. A função das matrizes é relacionar dados numéricos, por isso o conceito de matriz não é só importante na matemática, mas também em outras áreas, já que as matrizes têm diversas aplicações. Na representação de uma matriz, os números reais geralmente são elementos inseridos entre colchetes, parênteses ou barras. As matrizes organizam os elementos de maneira lógica para facilitar a consulta das informações. Uma matriz qualquer, representada por M por N, é composta por elementos A e J, em que I representa o número da linha e J o número da coluna que localizam o valor, assim como podemos ver no exemplo abaixo. Tipos de matrizes. Há 4 tipos de matrizes especiais. São elas a matriz unitária, que é composta por apenas um elemento, uma linha e uma coluna, a matriz linha, que é composta por apenas uma linha, a matriz coluna, formada por uma única coluna, e a matriz quadrada, que é formada pelo mesmo número de linhas e colunas. Matriz quadrada e suas diagonais. A diagonal principal une o canto superior esquerdo ao canto inferior direito. Numa matriz quadrada, os elementos QI igual a J constituem a diagonal principal, ou seja, o número de linhas é igual ao número de colunas. A diagonal secundária une o canto superior direito ao canto inferior esquerdo, assim como está representado no exemplo abaixo. Matriz transposta. A transposta de uma matriz dada é inverter as linhas e colunas, ou seja, colocar linhas no lugar de colunas e colunas no lugar de linhas, assim como está representado no exemplo abaixo. Matriz simétrica. É a matriz quadrada que é igual à sua transposta. Matriz oposta é obtida com a troca de sinal dos elementos de uma matriz conhecida. Matriz antissimétrica, quando sua transposta for igual à sua oposta. Igualdade de matrizes. Matrizes que são de mesma ordem e possuem elementos iguais. Matriz identidade. Matriz quadrada, os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais elementos são iguais a 0. Matriz diagonal. Os elementos acima e abaixo da diagonal principal são todos nulos. E matriz nula, todos os elementos são iguais a 0. Cálculo com matrizes. Multiplicação por um número. Pegar a matriz, multiplicar por um número real. Multiplicação por escala. Usaremos a distributividade. Adição ou subtração. Fazer a soma ou a subtração dos elementos correspondentes nas mesmas posições. Só se pode somar, subtrair matrizes de mesma ordem. Multiplicações. Para multiplicar duas matrizes, o número de colunas da primeira deve ser igual ao número de linhas da segunda, e o resultado será uma matriz com número de linhas igual ao da primeira e número de colunas igual ao da segunda. É multiplicado linha por coluna. O primeiro exemplo de matriz que eu trouxe foi uma adição de matrizes, e ele é o seguinte: seja A igual a 2, 5, menos 3, 1, 0 e 6, e B, 3, 1, 4, menos 8, 9, menos 10, ache A mais B. O primeiro passo que eu dei foi passar as duas contas somando aqui para baixo, e agora a gente vai começar a resolver. Para resolver uma adição de matrizes, você tem que pegar o primeiro número da primeira linha e da primeira coluna e achar o correspondente a ele, que no caso vai ser, o correspondente de 2 é a mesma posição que ele está, primeira linha e primeira coluna, ou seja, o 3. Então, 2 mais 3, 5. Segunda coluna da primeira linha é o 5. O que está aqui nessa mesma posição, 1. 5 mais 1, 6. Terceira coluna, primeira linha, é o menos 3 e o daqui é o 4. Então, menos 3 com mais 4 é 1. Agora a gente vai para a segunda linha, primeira coluna, que é o 1, e o que está correspondendo a ele é o menos 8. Então, menos 8 com 1, menos 7. 0. Segunda linha, segunda coluna, correspondente a ele é o 9. Então, 9 mais 0,
é 9. Terceira coluna da segunda linha é o 6 e o menos 10. Então, menos 10 mais 6, menos 4. Pronto, o resultado da adição dessa matriz ficou 5, 6, 1, menos 7, 9 e menos 4. Então, o segundo exemplo que eu trouxe foi uma subtração de matriz. Sendo A igual a 9, 6, 4, 0, menos 4 e menos 1, e B, 2, 4, menos 3, 5, 1 e menos 1, calcule A menos B. Qual a diferença da adição de matrizes e subtração de matrizes? A subtração de matrizes, aqui eu fiz passo a passo, então eu repeti, né, as matrizes. E o que vai acontecer para você poder resolver? Você repete a primeira matriz e soma pelo inverso da segunda. Então, você vai inverter todos os sinais da segunda. Ó, aqui estava mais 2, aqui foi para menos 2, mais 4, menos 4, menos 3, aqui ficou 3, 5 ficou menos 5, 1 ficou menos 1 e menos 1 ficou 1. Eu inverti todos os sinais da segunda matriz. E aí, vai resolver como uma soma mesmo de matrizes, igual o primeiro exemplo que eu trouxe. Então, 9 com menos 2 fica 7. Ó, primeira linha, primeira coluna, né? 6 com menos 4, 2. Aqui agora, segunda linha, primeira coluna. 4 com 3, 4 mais 3, 7. 0 com menos 5, fica menos 5. Menos 4 com menos 1 é menos 5. E menos 1 com 1 é 0. E essa é a resolução da subtração de matrizes. Você repete as duas matrizes e depois você vai fazer o quê? Se você for fazer o passo a passo. Aí você repete a primeira matriz e soma com o inverso da segunda matriz. E aí faz a adição de matrizes normal mesmo. O determinante de uma matriz é um número associado a uma matriz quadrada. É aquele que possui o mesmo número de linhas e colunas. O determinante será calculado mediante as seguintes regras básicas. Determinantes da matriz quadrada. Ordem 1. Nesse caso, o determinante é o próprio elemento da matriz. Ordem 2. Nesse caso, multiplicamos as diagonais principais e secundárias e subtraímos resultados da diagonal principal e diagonal secundária. Ordem 3. Sempre repetir as primeiras duas colunas. Multiplicamos as diagonais principais e secundárias, subtraímos os valores das diagonais. Para o cálculo de determinantes de matrizes quadradas de ordem maior ou igual a 3, usaremos o teorema de Laplace, que consiste em escolher uma das filas, linha ou coluna da matriz e somar os produtos dos elementos dessa fila pelos seus respectivos cofatores, igual ao exemplo a seguir. A regra de Shell é uma regra para determinante de ordem superior, um método prático que permite abaixar a ordem de um determinante. Deve-se escolher um elemento igual a 1, eliminar a linha e a coluna do elemento 1 escolhido, subtrair cada elemento pelo produto das margens, depois terminar o cálculo para achar o determinante e utilizar a fórmula. Bom, eu sou a Aline e vou fazer 2 cálculos sobre determinantes. Considerando as matrizes A e B, determine o valor do determinante A vezes B. Bom, como o determinante A vezes B seria a mesma coisa que multiplicar os determinantes A e B, eu vou fazer isso, porque A e B são matrizes quadradas de mesma ordem, então o determinante ia ser o mesmo. Bom, vou pegar primeiro o determinante A e aqui o B. Esse aqui vai dar 4. 3 e 2, 6. 4. Menos 6 é igual a menos 2. Determinante A. Isso aqui vai dar menos 1. Isso aqui também vai dar 6. Menos 1. Menos 6 é igual a menos 7. Agora eu vou multiplicar o determinante de B e o determinante de A. Menos 2 vezes menos 7, que é igual a 14. Então, é a letra
C. Seria a mesma coisa de eu multiplicar as matrizes A e B, achar a matriz, digamos, C, e fizesse o determinante dela, que também é da 14, porque, como eu já falei, A e B são matrizes quadradas de mesma ordem, então o determinante A vezes B seria a mesma coisa que o de A e o de B multiplicados. Agora o próximo cálculo. Determine o valor do determinante A, dada por A e J. 0 se I for menor que J, I menos J se I for maior que J, I mais J se I for igual a J. Então, para calcular primeiro, eu vou ter que organizar isso aqui, né? Vou fazer a matriz, vou botar A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 e A33. Agora vamos resolver de acordo com o que se pede. 0 se I for maior que J. Em qual lugar I é maior que J? No S12, S13 e S23, o I é menor que J. Então, o resultado disso vai ser 0, quando I é menor que J. Então, todos esses vão valer 0. I menos J se I for maior que J. Aonde I é maior que J? S21, S31 e S32. Aí vai fazer I menor que J. Então, 2 menos 1, que é igual a 1. 3 menos 1, que é igual a 2. E 3 menos 2, que é igual a 1 também. I mais J se I for igual a J, que é no S11, S22 e S33. Agora a gente tem que fazer I mais J. Ou seja, 1 mais 1, que é igual a 2. 2 mais 2, que é igual a 4. E 3 mais 3, que é igual a 6. Agora a gente vai organizar isso na matriz, né? Que vai ficar 2, 1, 2, 0, 4, 1, 0, 0, 6. Encontramos a matriz, o valor da matriz, né? Os elementos dela. Agora vamos achar o determinante dessa matriz, que vai ficar, vou repetir aqui, 2, 1, 2, 0, 4, 1, 0, 0, 6. Agora eu vou fazer a regra de Sarros, que é repetir as duas primeiras colunas, porque eu ainda não aprendi da outra forma. E vou fazer as diagonais e multiplicar. 2 vezes 4 vezes 6, 48. 0 vezes 0 vezes 2, 0. 0 vezes 1 vezes 1, 0. As diagonais secundárias. 0 vezes 1 vezes 6, 0. 2 vezes 0 vezes 1, 0. 0 vezes 4 vezes 2, 0. Vou somar esses resultados, que vai dar 48 e 0. E agora eu vou subtrair da direita para a esquerda. 48 menos 0, que é igual a 48. Esse é o determinante da matriz A. Esse é o determinante A. O nosso trabalho teve foco em apresentar matrizes e determinantes em suas formas de execução. Mostrando suas ligações, ensinamos como utilizá-los e abordamos ambos os assuntos por completo. Assim finalizamos a nossa apresentação.